A paz do Senhor, meus irmãos, dando continuidade à leitura diária da Bíblia. Hoje nós vamos estar dando início ao livro de Ezequiel, capítulo 1, a primeira visão dos querubins. E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que, estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu vi visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressadamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. E ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com fogo a revolver-se e um resplendor ao redor dela. E no meio uma coisa como de cor de ábar, que saía dentre o fogo. E do meio dela saía a semelhança de 4 animais, e este era a sua aparência. Tinha a semelhança de um homem. E cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas. E os seus pés eram pés direitos, e as plantas dos seus pés como a planta do pé de uma bezerra, e luziam como a cor de um cobre polido. E tinham mãos de homem debaixo das suas asas, os 4 lados, e assim todos quanto tinham seus rostos e suas asas, uniam-se as suas asas uma à outra. Não se viravam quando andavam. Cada qual andava diante do seu rosto. E a semelhança do seu rosto era como o rosto de homem. E a mão direita todos os 4 tinham rosto de leão. E a mão esquerda todos os 4 tinham rosto de boi, e também rosto de águia, todos os 4. E o seu rosto e as suas asas eram separados em cima. Cada qual tinha 2 asas juntas uma à outra, e 2 cobriam o corpo deles. E cada qual andava diante do seu rosto. Para onde o Espírito havia de ir, iam. Não se viravam quando andavam. E 4 à semelhança dos animais. E o seu parecer era como de brasas de fogo ardentes, como uma aparência de tocha. O fogo corria por entre os animais, e o fogo resplandecia, e do fogo saíam relâmpagos. E os animais corriam, e tornavam a semelhança dos relâmpagos. E vi os animais, e eis que havia uma roda na terra, junto aos animais, para cada um dos seus 4 rostos. O aspecto de rodas e a obra delas eram como cor de turquesa. E as 4 tinham uma mesma semelhança, e o seu aspecto e a sua obra era como se estivessem uma roda no meio de outra roda. Andando elas, andavam pelos 4 lados dele. Não se virava quando andavam. Essas rodas eram tão altas que metiam medo, e os 4 tinham as suas cambas cheias de olhos ao redor. E andando os animais andavam em roda do pé deles, e elevando-se os animais na terra, elevava-se também as rodas para onde o Espírito queria ir. Iam, pois o Espírito os impelia. E as rodas se elevavam defronte deles pelo Espírito da criatura vivente estava nas rodas. Andando eles, e parando elas, e elevando-se eles da terra, elevava-se também as rodas defronte deles, pelo espírito dos animais que estavam nas rodas. E sobre a cabeça dos animais havia uma semelhança de firmamentos, como por cima sobre a sua cabeça. E debaixo do firmamento estavam as suas asas direitas, uma em direção à outra. Cada um tinha 2,
que lhes cobriam o corpo de uma banda, e cada uma tinha duas que cobriam da outra banda. E andando eles, ouviu o ruído das suas asas, como o ruído de muitas águas, como a voz do Onipotente, a voz de um estrondo, como de um estrepito, de um exército. Parando eles, abaixaram as suas asas, e ouviu-se uma voz por cima do firmamento que estava por cima da sua cabeça. Parando eles, abaixaram as suas asas, e por cima do firmamento que estava por cima da sua cabeça, havia uma semelhança de trono, como de uma safira, e sobre a semelhança do trono havia com que a semelhança de um homem, no alto sobre ele. E vi como a cor de âmbar, como o aspecto de fogo, pelo interior dele, desde a semelhança dos seus lombos, e daí para cima, e desde a semelhança dos seus lombos, e daí para baixo. Vi como a semelhança de fogo, e um aspecto e um resplendor ao redor dele, como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia de chuva. Assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E vendo isso, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz que me falava. Capítulo 2. A vocação de Ezequiel, visão do rolo de um livro. E disse-me: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava, e disse-me: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes, que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim, até este mesmo dia. E os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles, e lhes dirás: assim diz o Senhor Jeová. E eles que ouçam, que deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde. Há de saber que esteve no meio deles um profeta. E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que sejam chachas e espinhos para contigo. E tu habites com escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque são causa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, que ouçam, que deixem de ouvir, pois são rebeldes. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não sejais rebeldes como a casa rebelde. Abre a boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que uma mão estendia para mim, e eis que nela estava um rolo de livro. E estendeu-o diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora, e nele se achavam escritas lamentações e suspiros e ais. Capítulo 3. Depois me disse: Filho do homem, come o que achares, come este rolo e vai, e fala à casa de Israel. Então abri a minha boca, e me deu a comer o rolo. E disse-me: Filho do homem, dá de comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo, que eu te dou. Então comi, e era na minha boca doce como mel. E disse-me: Filho do homem, vai e entra na casa de Israel, e dize-lhe as minhas palavras, porque tu não és enviado a um povo de estranha fala, nem de línguas difícil, mas à casa de Israel. Nem há muitos povos de estranha fala de língua difícil, cujas palavras não possas entender. Se eu as tais te enviará, certamente te dariam ouvidos. Mas a casa de Israel não te quererá dar ouvidos, porque não me querem dar ouvidos a mim. Porque toda a casa de Israel é de rosto obstinado e dura de coração. Eis que fiz duro o teu rosto contra o seu rosto, e forte a tua fronte contra a sua fronte.
Fiz como diamante a tua fronte, mais forte do que a pedeneira. Não temas, pois nem te assombre como o teu rosto, porque casa rebelde são. E disse-me mais: Filho do homem, coloca no coração todas as minhas palavras que eu te hei de dizer, e ouça-as com os teus ouvidos. Eia, pois, vai aos do cativeiro, aos filhos do teu povo, e lhes falarás, e lhes dirás: Assim diz o Senhor Jeová, que ouçam, que deixem de ouvir. E levantou-me o espírito, e ouvi por detrás de mim uma voz de grande estrondo, que dizia: Bendita seja a glória do Senhor desde o seu lugar. E ouvi o barulho das asas dos animais que tocava uma nas outras, e o barulho das rodas defronte dele, e o sonido de um grande estrondo. Então o Espírito me levantou e me levou, e eu fui muito triste no ardor do meu espírito, mas a mão do Senhor era forte sobre mim. E vi ao do cativeiro até o Abibe, que morava junto ao rio Quebar. E eu morava onde eles moravam, e fiquei ali 7 dias, pasmado no meio deles. O atalaia de Israel. E sucedeu que ao fim de 7 dias, veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. E tu da minha boca ouvirás a palavra, e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerá, não o avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares os ímpios, e ele não se converter da sua impiedade, e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade. Mas tu livrarás a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Porém, não avisando tu do seu pecado, morrerá, e a sua justiça que praticaram não virão em memória, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas avisando tu o justo, para que o justo não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu livraste a tua alma. E a mão do Senhor estará sobre mim ali. E ele me disse: Levanta-te e sai ao vale, e ali falarei contigo. E levantei-me e saí do vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que vi junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto. Então entrou em mim o Espírito, e me pôs em pé, e falou comigo, e me disse: Entra, encerra-te dentro da tua casa, porque, ó filho do homem, eis que porão cordas sobre ti e te ligarão por elas. Não sairás, pois, ao meio deles. E eu falei que a tua língua se pegue ao teu paladar, e ficarás mudo, e não lhe servirás de varão que repreenda, porque casa rebelde são eles. Mas quando eu falar contigo, abrirei tua boca e lhes dirá: Assim diz o Senhor, quer ouvir, ouça, e quem deixa de ouvir, deixe, porque casa rebelde são eles. Amém? Finaliza aqui mais uma leitura diária da Bíblia. Que Deus abençoe a todos. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos, dando continuidade à leitura diária da Bíblia, livro de Ezequiel, capítulo 4. Predição do cerco de Jerusalém. Tu, pois, ó filho do homem, toma um tijolo e pô-lo-ás diante de ti, e grava nele a cidade de Jerusalém. E põe contra ele um cerco, e edifica contra ela uma fortificação, e levanta contra ela uma tranqueira, e põe contra ela arraiais, e põe-lhes vai e vem em redor.
e toma uma sertã de ferro, e põe-na por muro de ferro entre ti e a cidade, e dirige para ela o teu rosto, e assim serás cercada, e a cercarás. Isto servirá de sinal à casa de Israel. Tu também deita-te sobre o teu lado esquerdo, e põe a maldade da casa de Israel sobre ele, conforme o número dos dias que te deitares sobre ele, levarás a sua maldade. Porque eu te tenho fixado os anos da sua maldade, conforme o número dos dias, 390 dias, e levarás a maldade da casa de Israel. E quando cumprirem estes, tornar-te-á a deitar sobre o teu lado direito, e levarás a maldade da casa de Judá 40 dias. Um dia te dei por cada ano. Dirigirás, pois, o teu rosto para o cerco de Jerusalém, com o teu braço descoberto, e profetizarás contra ela. E eis que porei sobre ti cordas, e assim tu não te voltarás de um lado para o outro, até que cumpra os dias do teu seco. E tu toma trigo e cevada e favas, e lentilhas e milho, e aveia, e mete-os num vaso, e faze deles pão, conforme o número dos dias que te deitares sobre o teu lado. 390 dias comerás disso. E a tua comida que hás de comer será do peso de 20 ciclos cada dia. De tempo em tempo a comerás. Também beberás a água por medida, a sexta parte do hin. De tempo em tempo beberás. E o que comeres será como bolos de cevada, e o cozerás com o esterco que sai do homem, diante dos olhos deles. E disse o Senhor: assim comerão os filhos de Israel o seu pão imundo entre as nações, pois onde serão lançados? Então disse eu: ah, Senhor, Senhor, eis que a minha alma não foi contaminada, porque nunca comi coisa morta, nem despedaçada, desde a minha mocidade até agora. Nem carne abominável entrou na minha boca. E disse-me: vê, tenho-te dado esterco de vaca, em lugar de esterco de homem, e com ele prepararás o teu pão. Então me disse: filho do homem, eis que eu torno instável o sustento de pão em Jerusalém, e comerão o pão por peso, e com desgosto, e água beberão por medida, e com espanto, para que o pão e a água lhes faltem, e se espantem uns com os outros, e se consuma nas suas maldades. Capítulo 5. E tu, ó filho do homem, toma uma faca afiada, como navalha de barbeiro, e a tomarás, e a farás passar por cima da tua cabeça e da tua barba. Então tomarás uma balança, e repartirás o cabelo. A terça parte queimarás no fogo, no meio da cidade, quando se cumprirem os dias do seco. Então tomarás outra terça parte, e feri-las com uma espada ao redor dela. E a outra terça parte espalhará ao vento, porque desembainharei a espada atrás dele. Também tomarás dele um pequeno número, e atá-las nas bordas do teu vestido. E ainda deste tomarás alguns, e os lançar no meio do fogo, e os queimarás no fogo. E dali sairá um fogo contra toda a casa de Israel. Assim diz o Senhor Jeová: esta é Jerusalém, pula no meio das nações e terras que estão ao redor dela. Ela, porém, mudou em impiedade e em os meus juízos, mais do que as nações, e os meus estatutos mais do que as terras que estão ao redor dela, porque rejeitaram os meus juízos e não andaram nos meus preceitos. Portanto, assim diz o Senhor Jeová:
porque multiplicaste as vossas maldades, mais do que as nações que estão ao redor de vós. Nos meus estatutos não andaste, nem fizeste os meus juízos, nem ainda procedeste segundo os juízos das nações que estão ao redor de vós. Por isso, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu estou contra ti, e executarei juízos no meio de ti, aos olhos das nações. E farei em ti o que nunca fiz, e o que jamais farei, por causa de todas as tuas abominações. Portanto, os pais comerão a seus filhos no meio de ti, e os filhos comerão a seus pais, e executarei em ti juízos, e espalharei todos os remanescentes a todos os ventos. Portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Jeová, pois que profanaste o meu santuário com todas as tuas coisas detestáveis, e com todas as tuas abominações, também eu te diminuirei, e o meu olho te não perdoará, nem também terei piedade. Uma terça parte de ti morrerás da peste, e será consumida a fome no meio de ti, e outra terça parte cairá a espada em redor de ti, e outra terça parte espalharei a todos os ventos, e a espada desembainharei atrás deles. Assim se cumprirá a minha ira, e satisfarei nele o meu furor, e me consolarei, e saberão que eu sou o Senhor, que tenho falado no meu zelo, quando cumpri nele o meu furor. E te porei em assolação, e como opróbrio entre as nações que estão em redor de ti, aos olhos de todos os que passarem. E opróbrio e infâmia servirão de instrução e espanto às nações que estão em redor de ti, quando eu executar em ti juízos com ira e com furor, e em furiosos castigos, eu, o Senhor, falei. Quando eu enviar as terríveis flechas da fome contra eles, para sua destruição, as quais eu mandarei para vós destruir. Então aumentarei a fome sobre vós, e tornarei instável o sustento de pão, e enviarei sobre vós a fome, e más bestas que te desfilharão, e a peste e o sangue passarão por ti, e trarei a espada sobre ti. Eu, o Senhor, falei. Profecia contra os montes de Israel, capítulo 6. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto para os montes de Israel, e profetiza contra eles. E dirás: Monte de Israel, ouve a palavra do Senhor Jeová. Assim diz o Senhor Jeová aos montes, aos outeiros, aos ribeiros e aos vales: Eis que eu trarei a espada sobre vós, e destruirei os vossos altos, e serão assolados os vossos altares, e quebradas as vossas imagens do sol, e derribarei os vossos transpassados diante dos vossos ídolos, e porei os cadáveres dos filhos de Israel diante dos seus ídolos, e espalharei os vossos ossos em redor dos vossos altares, e todos os vossos lugares habitáveis, as cidades serão destruídas, e os altos assolados, para que os vossos altares sejam destruídos e assolados, e os vossos ídolos se quebrem e cessem as vossas imagens do sol, sejam cortadas, e desfeitas as vossas obras, e os traspassados cairão no meio de vós, para que saibais que eu sou o Senhor. Mas deixarei um resto, para que haja alguns que escapem da espada entre as nações, quando fordes espalhados pelas terras. Então se lembrarão de mim os que de vós escaparem entre as nações para onde foram
levados em cativeiros. Porquanto me quebrantei por causa do seu coração corrompido, que desviou de mim, e por causa dos seus olhos, que se andaram corrompendo após os seus ídolos, e terão nojo de si mesmo, por causa das maldades que fazem em todas as suas abominações. E saberão que eu, o Senhor, não disse debalde, que lhes havia este mal. Assim diz o Senhor Jeová: bate com a mão e bate com o teu pé, e dize: ah, por todas as abominações das maldades da casa de Israel, porque cairão a espada e a fome, de fome e de peste. O que estiver longe morrerá de peste, e o que está perto cairá a espada, e o que ficar de resto cercado morrerá de fome. E cumprirei o meu furor contra eles. Então saberei que eu sou o Senhor quando estiverem os seus transpassados no meio dos seus ídolos, em redor dos seus altares, em todo o outeiro alto, em todos os cumes dos montes, e debaixo de toda a árvore verde, e debaixo de todo o carvalho espesso, no lugar onde ofereciam suave perfume a todos os seus ídolos. E estenderei a minha mão sobre eles, e farei a terra assolada e mais assolada do que o deserto da banda de Dibla, em todas as suas habitações, e saberão que eu sou o Senhor. Amém. Até a próxima leitura diária. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos. Dando continuidade à leitura diária da Bíblia, estarei lendo no livro de Ezequiel, no capítulo 7, 8 e 9. Capítulo 7. O fim vem, o fim vem. Depois veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová acerca da terra de Israel: Vem o fim vem, sobre os 4 cantos da terra. Agora vem o fim sobre ti, porque enviarei sobre ti a minha ira, e te julgarei conforme os teus caminhos, e trarei sobre ti todas as tuas abominações. E não te poupará o meu olho, nem terei piedade de ti, mas porei sobre ti os teus caminhos, e as tuas abominações estarão no meio de ti, e saberei que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: um mal, eis que um só mal vem. Vem o fim vem. Despertou-se contra ti, eis que vem. Vem a tua sentença, ó habitante da terra. Vem o tempo chegado, e o dia da turbação, e não da alegria sobre os montes. Agora depressa derramarei o meu furor sobre ti, e cumprirei a minha ira contra ti, e te julgarei conforme os teus caminhos, e porei sobre ti todas as tuas abominações, e não te poupará o meu olho, nem terei piedade, conforme os teus caminhos. Assim carregarei sobre ti, e as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu sou o Senhor. Castigo. Eis aqui o dia, eis que vem, veio a tua ruína, e já floresceu a vara, e reverdeceu a soberba. A violência se levantou em vara de impiedade, nada restará deles, nem da sua multidão, nem do seu arruído, nem haverá lamentação por eles. Vem o tempo, é chegado o dia. O que compra não se alegra, e o que vende não se entristeça, porque a ira ardente está sobre toda a multidão deles. Porque
O que vende não tornará a possuir o que vendeu, ainda que esteja entre os viventes, porque a visão não tornará para trás sobre toda a sua multidão. Nem ninguém fortalecerá sua vida com a sua iniquidade. Tocará a trombeta, e tudo prepararam, mas não há quem vá à peleja. Porque sobre toda a sua multidão está a minha ira ardente. Fora está a espada, e dentro a peste e a fome. E o que estiver no campo morrerá a espada, e o que estiver na cidade, a fome e a peste o consumirão. E só escaparão os que dele se escaparem, mas estarão pelos montes. Como pombas dos vales, todos gemendo, cada um por causa da sua maldade. Todas as mãos se enfraquecerão, e todos os joelhos destilarão água, e se cingirão de panos de saco, e os cobrirá o temor, e sobre todos os rostos haverá vergonha, e sobre toda a sua cabeça calva. A sua prata lançarão pelas ruas, e o seu ouro será como imundícia. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia do furor do Senhor. Eles não fartarão a sua alma, nem lhes encherão as entranhas, porque isso foi o tropeço da sua maldade. E a glória do seu ornamento ele a pôs em magnificência, mas fizeram nelas imagens das suas abominações e coisas detestáveis. Por isso eu o tornei para eles como uma coisa imunda, e será entregue na mão dos estranhos por presa, e aos ímpios da terra por despojo, e a profanarão. E desviarei deles o rosto, e profanarão o meu lugar oculto, porque entrarão nele saqueadores, e o profanarão. Fazem uma cadeia, porque a terra está cheia de crimes de sangue, e a cidade está cheia de violência. E farei vir os piores de entre as nações, e possuirão as suas casas. E farei cessar a arrogância dos valentes, e os seus lugares santos serão profanados. Vem a destruição, e eles buscarão a paz, mas não há nenhuma. Miséria sobre miséria virá, e se levantará rumor sobre rumor. Então buscarão do profeta uma visão, mas do sacerdote perecerá a lei, e dos anciãos o conselho. O rei se lamentará, e o príncipe se vestirá de amargura, e as mãos de um povo da terra se molestarão, conforme o seu caminho, e lhes farei, e com o seu juízo julgarei, e saberão que eu sou o Senhor. As abominações no santuário. Capítulo 8. Sucedeu, pois, no 6º ano, no mês 6º do 5º dia do mês, estando eu assentado na minha casa, e os anciãos de Judá assentados diante de mim, que ali a mão do Senhor Jeová caiu sobre mim, e olhei, e eis uma semelhança como a aparência de fogo, desde a aparência dos seus lombos, e daí para baixo era fogo, e dos seus lombos para cima, como aspecto de um resplendor, como cor de ambá, e estendeu a forma de uma mão, e me tocou pelos cabelos da minha cabeça, e o Espírito me levantou entre a terra e o céu, e me trouxe a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio, de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem de ciúmes, que provoca os ciúmes de Deus. E eis que a glória de Deus de Israel estava ali conforme a semelhança que eu tinha visto no vale, e disse-me: Filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte, e levantarei os meus olhos para o caminho do norte. E eis que da banda do norte, a porta do altar estava
a imagem de ciúmes à entrada, e disse-me: Filho do homem, vês tu o que estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afastes do meu santuário, mas verás ainda maiores abominações. E levou-me à porta do átrio. Então olhei, e eis que havia um buraco na parede. E disse-me: Filho do homem, cava agora naquela parede. E cavei na parede, e eis que havia uma porta. Então me disse: Entra e vês as malignas abominações que eles fazem aqui. E entrei e olhei, e eis que toda forma de répteis e de animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede e em todo o redor. E 70 homens dos anciãos da casa de Israel, como Jezanias, filho de Safá, que se achava no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, e cada um tinha na mão o seu incensário, e subia uma espessa nuvem de incenso. Então me disse: Viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmeras pintadas de imagens, e eles dizem: O Senhor não nos vê. O Senhor abandonou a terra, e disse-me: Tornará a ver ainda maiores abominações do que as que estes fazem. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está da banda do norte, e eis que estavam ali mulheres, assentadas e chorando por Tamuz. E disse-me: Viste, filho do homem, verás ainda abominações maiores do que esta. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor. E eis que estava a entrada do templo do Senhor, entre o portiço e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor, e com o rosto para o oriente, e eles adoravam o sol, virados para o oriente. Então me disse: Viste, filho do homem, há coisas mais levianas para a casa de Judá do que essas abominações que fazem aqui? Havendo enchido a terra de violência, torna a irritar-me, e ei-los a chegar o ramo ao seu nariz. Pelo que também eu procederei com furor, e o meu olho não poupará, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz, eu não os ouvirei. O castigo de Jerusalém, capítulo 9. Então me gritou aos ouvidos com grande voz, dizendo: Fazei chegar os intendentes à cidade, cada um com as suas armas destruidoras na mão. E eis que vinha 6 homens a caminho da porta alta, que olha para o norte, cada um com as suas armas destruidoras na mão. E entre eles um homem vestido de linho, com um tinteiro de escrivão na sua cinta. E entraram e se puseram junto ao altar de bronze. E a glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava. Então à entrada da casa, e clamou ao homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escrivão à sua cinta. E disse-lhe o Senhor: Passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio delas. E aos outros disse: Ouvindo eu, passei pela cidade após ele e feri: Não poupe os vossos olhos, nem vos compadeçais. Matai velhos e jovens e virgens, e meninos e mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos cheguei. E começai pelo meu santuário. E começaram pelos homens mais velhos, que estavam diante da casa. E disse-lhe: Contaminai a casa, e enchei os átrios de mortos, e saíram e feriram na cidade. E sucedeu, pois, que havendo-os eles ferido, e ficando eu de resto, caí sobre a minha face e clamei e disse:
Ah, Senhor Jeová, dar-se-á o caso que destrua todo o restante de Israel, derramando a tua indignação sobre Jerusalém? Então me disse: a maldade da casa de Israel e de Judá é grandíssima, e a terra se encheu de sangue, e a cidade se encheu de perversidade. E eles dizem: o Senhor deixou a terra, o Senhor não vê. Pois também, quanto a mim, não poupará o meu olho, nem me compadecerei sobre a cabeça deles. Farei recair o seu caminho. E eis que o homem que estava vestido de linho, cuja cinta estava o tinteiro, tornou com a resposta, dizendo: fiz-me como me mandastes. Capítulo 10. Segunda visão dos querubins. Depois olhei, e eis que no firmamento que estava por cima da cabeça dos querubins, apareceu sobre eles como uma pedra de safira, como o aspecto da semelhança de um trono. E falou ao homem vestido de linho, dizendo: vai por entre as rodas, até debaixo do querubim, e enche as mãos de brasas acesa dentre os querubins, e espalha-a sobre a cidade. E ele entrou à minha vista, e os querubins estavam ao lado direito da casa, quando entrou aquele homem, e uma nuvem encheu o átrio interior. Então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim para a entrada da casa, e encheu-se a casa de uma nuvem, e o átrio se encheu do resplendor da glória do Senhor. E o estrondo das asas dos querubins, e ouviu até o átrio exterior, como a voz de Deus Todo-Poderoso, quando fala. E sucedeu, pois, dando ele ordem ao homem vestido de linho, dizendo: toma fogo dentre as rodas e dentre os querubins, que entrou ele, e se pôs junto às rodas. Então estendeu um querubim a mão de entre os querubins para o fogo, que estava entre os querubins, e tirou e o pôs na mão do que estava vestido de linho, a qual tomou e saiu, e apareceu nos querubins uma semelhança da mão de um homem, debaixo das suas asas. Então olhei, e eis 4 rodas junto aos querubins, uma roda junto a cada querubins, e o aspecto das rodas era como cor de pedra de turquesa. E quando o seu aspecto, as 4 tinham a mesma semelhança. Era como se estivesse uma roda no meio de outra roda. E andando eles, andava elas pelos seus 4 lados. Não se virava quando andava, mas para o lugar para onde olhava a cabeça, para esse andava. Não se virava quando andava. E todo o seu corpo, e as suas costas, e as suas mãos, e as suas asas, e as rodas que os 4 tinha, estava cheio de olhos em redor. E quando as rodas, elas foram chamadas, ouvindo eu, gal, gal. E cada uma tinha 4 rostos, e o rosto do primeiro era rosto de querubim, e o rosto do segundo era rosto de homem, e o do terceiro era rosto de leão, e do quarto, rosto de águia. E os querubins se elevaram ao alto. Estes são os mesmos animais que vi junto ao rio Quebar. E andando os querubins, andavam as rodas juntamente com eles. E levantando os querubins as suas asas para se elevarem de sobre a terra, também as rodas não se separavam deles. Parando eles, parava elas. E elevando-se eles, elevava-se elas, porque o espírito de vida estava nelas. Então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. E os querubins alçaram as suas asas e se elevaram da terra aos meus olhos quando saíram. E as rodas
os acompanhava e parava à entrada da porta oriental da casa do Senhor. E a glória de Deus de Israel estava no alto sobre eles. Estes são os animais que vi debaixo do Deus de Israel, junto ao rio Quebar, e conheci que era querubins. Cada um tinha 4 rostos e 4 asas, e a semelhança de mão de homem debaixo das suas asas. E a semelhança dos rostos era a dos rostos que tinha visto junto ao rio Quebar. Tinha o mesmo aspecto, eram os próprios. Cada um andava ao direito do seu rosto. Amém e amém. Fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A paz do Senhor, meus irmãos, dando continuidade à leitura diária da Bíblia, livro de Ezequiel, capítulo 11. O juízo de Deus contra os chefes do povo. Então me levantou o Espírito e me levou à porta oriental da casa do Senhor, que olha para o oriente, e eis que estava à entrada da porta 25 homens, e no meio deles vi a Jazanias, filho de Azur, e a Pelatias, filho de Benaia, príncipe do povo. E disse-me: Filho do homem, estes são os homens que pensam na perversidade e dão ímpio conselho nesta cidade, os quais dizem: não está próximo o tempo de edificar casas. Esta cidade é a panela e nós a carne. Portanto, profetiza contra eles, profetiza, ó filho do homem. Caiu, pois, sobre mim o Espírito do Senhor, e disse-me: Fala. Assim diz o Senhor, assim tendes dito, ó casa de Israel, porque quanto às coisas que vos sobem ao Espírito, eu as conheço. Multiplicaste os vossos mortos nesta cidade, e encheste as suas ruas de mortos. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: vossos mortos que deitaste no meio dela são a carne, e ela é a panela. A vós, porém, vos tirarei do meio dela. Temestes a espada, e a espada trarei sobre vós, diz o Senhor Jeová. E vos farei sair do meio dela, e vos entregarei na mão de estranhos, e exercerei os meus juízos entre vós. Caireis a espada. Nos confins de Israel vos julgarei, e sabereis que eu sou o Senhor. Esta cidade não vos servirá de panela, nem vos servireis de carne no meio dela. Nos confins de Israel vos julgareis. E sabereis que eu sou o Senhor, porque nos meus estatutos não andastes, nem executastes os meus juízos, antes fizestes conforme o juízo das nações, que estão em redor de vós. E aconteceu que, profetizando eu, morreu Pelatias, filho de Benaia. Então caí sobre o meu rosto e clamei com grande voz, e disse: Ah, Senhor Jeová, darás tu fim ao resto de Israel? Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, teus irmãos, os teus próprios irmãos, os homens de teu parentesco e toda a casa de Israel, todos eles são aqueles a quem os habitantes de Jerusalém disseram: Apartai-vos para longe do Senhor, esta terra se nos deu em possessão. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: ainda que os lancei para longe, entre as nações, e ainda que os espalhei pelas terras, todavia lhes servirei de santuário por um pouco de tempo, nas terras para onde foram. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: hei de ajuntar-vos no meio dos povos, e vos recolherei das terras para onde fostes lançados,
e vos darei a terra de Israel. E virão ali e tirarão dela todas as suas coisas detestáveis e todas as suas abominações. E lhes darei um coração e um espírito novo porei dentro dele. E tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos, e guardem os meus juízos, e os executem. E eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Mas quanto àqueles cujo coração andar conforme o coração das suas coisas detestáveis, e das suas abominações, eu farei recair nas suas cabeças o seu caminho, diz o Senhor Jeová. Então os querubins elevaram as suas asas, e as rodas os acompanhavam, e a glória de Deus de Israel estava no alto sobre eles. E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade, e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Depois o Espírito me levantou e me levou em visão à Caldeia, para os do cativeiro, pelo Espírito de Deus. E se foi de mim a visão que eu tinha visto. E falei aos do cativeiro todas as coisas que o Senhor me tinha mostrado. Capítulo 12. A mudança para fora do muro e o símbolo do cativeiro da dispersão. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, tu habitas no meio da casa rebelde, que tem olhos para ver e não vê, tem ouvidos para ouvir e não ouve, porque é casa rebelde. Tu, pois, ó filho do homem, prepara a mobília para mudares de país, e de dia muda de lugar à vista deles, e do teu lugar mudarás para outro lugar à vista deles. Bem pode ser que reparem nisso, ainda que eles são casa rebelde. À vista deles, pois, tirarás para fora de dia os teus trastes, como para mudança. Então tu sairás de tarde à vista deles, como quem sai mudando de lugar. Escava para ti à vista deles a parede, e tira-os para fora por ali. À vista deles, aos ombros os levarás, às escuras os tirarás, e cobrirás a tua cara, para que não veja a terra, porque te dei por sinal maravilhoso a casa de Israel. E fiz assim, como se me deu ordem. Os meus trastes tirei para fora de dia, como para mudança. Então à tarde escavei na parede com a mão. Às escuras os tirei para fora, e aos ombros os levei à vista deles. E veio a mim a palavra do Senhor pela manhã, dizendo: Filho do homem, não te disse a casa de Israel, aquela casa rebelde, que fazes tu? Dize-lhes: assim diz o Senhor Jeová: esta carga refere-se ao príncipe em Jerusalém e a toda a casa de Israel que está no meio dela. Dize: eu sou o vosso maravilhoso sinal. Assim como eu fiz, assim se lhes fará a eles. Para o exílio irão cativos. E o príncipe que está no meio deles levará aos ombros e às escuras os trastes e sairá. A parede escavarão para os tirarem por ela, e o seu rosto cobrirá, para que com os seus olhos não veja a terra. Também estenderei a minha rede sobre eles, e será apanhado no meu laço, e o levarei à Babilônia, a terra dos caldeus, mas não haverá, ainda que ali morrerá. E todos os que estiverem ao redor dele, para seu socorro,
e todas as suas tropas espalhei a todos os ventos, e desembainharei a espada atrás deles. Assim saberão que eu sou o Senhor, quando eu os dispersar entre as nações e os espalhar pelas terras. Mas deles deixarei ficar alguns poucos, escapos da espada, da fome e da peste, para que contem todas as suas abominações entre as nações para onde forem, e saberão que eu sou o Senhor. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, o teu pão comerás com tremor, e a tua água beberás com estremecimento e com receio. E dirás ao povo da terra: Assim diz o Senhor Jeová acerca dos habitantes de Jerusalém, na terra de Israel: O seu pão comerão com receio, e a sua água beberão com susto, pois que a sua terra será despojada de sua abundância, por causa da violência de todos os que habitam nela. E as cidades habitadas serão desoladas, e a terra se tornará em assolação, e sabereis que eu sou o Senhor. Profecia contra os falsos profetas. E veio ainda a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, que ditado é este que vós tendes na terra de Israel, dizendo: Prolongar-se-ão os dias, e perecerá toda a visão? Portanto, dize-lhe: Assim diz o Senhor Jeová: Farei cessar este ditado, e não se servirão mais dele, como provérbio em Israel. Mas dize-lhes: Chegaram os dias e a palavra de toda a visão. Porque não haverá mais nenhuma visão vã, nem adivinhação lisonjeira, no meio da casa de Israel. Porque eu, o Senhor, falarei, e a palavra que eu falar se cumprirá. Não será mais deferida, porque em vossos dias, ó casa rebelde, falarei uma palavra e a cumprirei, diz o Senhor Jeová. Veio mais a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, eis que os da casa de Israel dizem: A visão que este vê é para muitos dias, e ele profetiza de tempos que estão longe. Portanto, dize-lhes: Assim diz o Senhor Jeová: Não será mais deferida nenhuma das minhas palavras, e a palavra que eu falei se cumprirá, diz o Senhor Jeová. Capítulo 13. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que são profetizadores, e dizem aos que só profetizam o que vê o seu coração: Ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: Ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas nos desertos. Não subistes as brechas, nem reparastes a fenda da casa de Israel, para estardes na peleja no dia do Senhor. Vêem vaidades e adivinhação mentirosa, os que dizem: O Senhor disse, quando o Senhor os não enviou, e fazem que se espere o cumprimento da palavra. Não vedes visão de vaidade, e não falais adivinhação mentirosa, quando dizeis: O Senhor diz, sendo que eu tal não falei? Portanto, assim diz o Senhor Jeová: Como falais vaidade, e vedes a mentira? Portanto, eis que eu sou contra vós, diz o Senhor Jeová. E a minha mão será contra os profetas que veem vaidade e que adivinham mentira. Na congregação do meu povo não estarão nem nos registros da casa de Israel, se escreverão, nem entrarão na terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor Jeová. Visto que andam enganando o meu povo, dizendo: paz, não havendo paz,
e um edifica a parede de lodo, e outro a reboca de cal não abundada. Dize aos que a reboca de cal não abundada, que ela cairá. Haverá uma grande pancada de chuva, e vós, ó pedras grandes de saraivas, e um vento tempestuoso a fenderá. Ora, eis que, caindo a parede, não vos dirão: onde está o reboco de que a rebocastes? Portanto, assim diz o Senhor Jeová: um vento tempestuoso a fenderá no meu furor, e uma grande pancada de chuva haverá na minha ira, e grandes pedras de saraiva na minha indignação, para a consumir. E derribarei a parede que rebocastes, de cal não abundada, e darei com ela por terra, e os seus fundamentos se descobrirá, assim cairá, e perecereis no meio dela, e sabereis que eu sou o Senhor. Assim cumprirei o meu furor contra a parede, e contra os que a rebocam, de cal não abundada. E vos direi: a parede já não existe, nem aqueles que a rebocaram. Os profetas de Israel, que profetizam de Jerusalém, e veem para ela visão de paz, não havendo paz, diz o Senhor Jeová. E tu, ó filho do homem, dirige o teu rosto contra as filhas do teu povo, que profetiza de seu coração, e profetiza contra elas. E dize: assim diz o Senhor Jeová: ai das que cosem almofadas para todos os sovacos, e que fazem travesseiros para cabeças de toda estátua, para caçarem as almas. Porventura caçareis as almas do meu povo, e guardareis viva as almas para vós? Vós me profanaste entre o meu povo, por punhado de cevada e por pedaços de pão, para matardes as almas que não haviam de morrer, e para guardardes viva as almas que não haviam de viver, mentindo assim ao meu povo, que escuta a mentira. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis aí, vou eu contra as vossas almofadas, com que vós ali caçais as almas como as aves, e as arrancarei de vossos braços, e soltarei as almas que vós caçais como aves, e rasgarei os vossos tocadores, e livrarei o meu povo das vossas mãos, e nunca mais estarão em vossas mãos para serem caçadas, e saberei que eu sou o Senhor. Visto que entristeceste o coração do justo com falsidade, não o havendo eu entristecido, e esforçaste as mãos do ímpio, para que não se desviasse do seu mau caminho, e vivesse. Portanto, não vereis mais a vaidade, nem mais fareis adivinhações, mas livrarei o meu povo das vossas mãos, e sabereis que eu sou o Senhor. Amém. Fica todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paz do Senhor, meus irmãos, dando continuidade à leitura diária da Bíblia, estarei lendo no livro de Ezequiel, no capítulo 14, 15 e 16. Capítulo 14. O castigo dos idólatras. E vieram a mim alguns homens dos anciãos de Israel, e se assentaram diante de mim. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, estes homens levantaram seus ídolos no seu coração, e o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face. Devo eu de alguma maneira ser interrogado por eles? Portanto, fala com eles e diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová: qualquer homem da casa de Israel que levantar o seu ídolo no seu coração
e puser o seu tropeço da sua maldade diante da sua face, e vier o profeta, eu, Senhor, vindo ele, lhe responderei conforme a multidão dos seus pecados, para que possa apanhar a casa de Israel no seu coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguir os seus ídolos. Portanto, dize a casa de Israel: assim diz o Senhor Jeová: convertei-vos e deixai os vossos ídolos, e desviai o vosso rosto de todas as vossas abominações. Porque qualquer homem da casa de Israel ou estrangeiro que peregrinar em Israel, que se alienar de mim e levantar os seus ídolos no seu coração, e puser o tropeço da sua maldade diante do meu rosto, e vier o profeta para me consultar por meio deles, a esse eu, o Senhor, responderei por mim mesmo, e porei o rosto contra o tal homem, e o farei um espanto, um sinal e um provérbio, e arrancar-lo-ei do meio do meu povo, e saberei que eu sou o Senhor. E se o profeta for enganado e falar alguma coisa, eu, Senhor, persuadi esse profeta, e estenderei a mão contra ele, e destruir-lo-ei do meio do meu povo de Israel. E levarão a sua maldade como a maldade do que pergunta, e será a maldade do profeta, para que a casa de Israel não se desvie mais de mim, nem se contamine mais com todas as suas transgressões. Então eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, diz o Senhor Jeová. A justiça dos castigos de Deus. Veio ainda a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, gravemente se rebelando, então estenderei a mão contra ela, e tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e arrancarei dela homens e animais. Ainda que estivesse no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Se eu fizer passar pela terra nocivas alimárias, e elas as assolarem, que fique assolada, e ninguém possa passar por ela por causa das feras. Ainda que esses 3 homens estivessem no meio delas, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem os seus filhos, nem as suas filhas livraria, só eles ficariam livres, e a terra seria assolada. Ou se eu trouxer a espada sobre a tal terra e disser: espada, passa pela terra, e eu arrancar dela homens e animais, ainda que aqueles 3 homens estivessem nela vivos, eu, diz o Senhor Jeová, que nem filhos nem filhas livraria, mas eles só ficariam livres. Ou se eu enviar a peste sobre a tal terra, e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para arrancar dela homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho, nem filhas eles livrariam, mas só livraria a sua própria alma pela sua justiça. Porque assim diz o Senhor Jeová: quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada, a fome e as nocivas alimárias e as pestes contra Jerusalém para arrancar dela homens e animais, mas eis que alguns restarão nela, que serão levados para fora, assim filhos como filhas, e eis que eles virão a vós, e verei o seu caminho e os seus feitos, e ficarei consolados do mal que eu trouxer sobre Jerusalém, e de tudo quanto trouxer sobre ela, e serei consolados quando virdes o seu caminho e os seus feitos, e saberei que não fiz sem razão tudo quanto tenho feito nela, diz o Senhor Jeová. A madeira inútil da videira. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, que mais é a madeira da videira do que qualquer outro sarmento que está entre as árvores dos bosques? Toma-se dela madeira para fazer alguma obra?
ou toma-se dele alguma estaca para pendurar algum trastes. Eis que é lançada no fogo para seres consumido, ambas as suas extremidades conforme o fogo, e o meio dele fica também queimado. Serviria, pois, para alguma obra? Ora, se estando inteiro não serviria para obra alguma, quanto mais menos sendo consumido do fogo, quanto menos sendo queimado, se faria dele qualquer obra. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: como a videira entre as árvores do bosque, que tenho entregado ao fogo, para que seja consumida, assim entregarei os habitantes de Jerusalém, e porei a minha face contra eles. E eles sairão do fogo, mas o fogo os consumirá. E saberei que eu sou o Senhor, quando tiver posto a minha face contra eles. E tornarei a terra em assolação, porquanto grandemente prevaricaram, diz o Senhor Jeová. A meretriz e as abominações de Jerusalém. Capítulo 16. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, faz conhecer a Jerusalém as suas abominações, e dize: assim diz o Senhor Jeová a Jerusalém: a tua origem e o teu nascimento procedem da terra dos cananeus. Teu pai era amoreu, e a tua mãe Heteia. E quanto ao teu nascimento, no dia em que nascestes, não foi cortado o teu umbigo, nem foste lavado com água para a tua purificação, nem tampouco foste esfregada com sal, nem envolta em faixas. Não se compadeceu de ti olho algum, para te fazer alguma destas coisas. Compadecido de ti, antes foste lançado em pleno campo, pelo nojo da tua alma, no dia em que tu nasceste. E passando eu por ti, vi-te manchada de teu sangue, e disse-te: ainda que está no teu sangue, vive. Sim, disse-te: ainda que está no teu sangue, vive. Eu te fiz multiplicar como o renovo do campo, e cresceste e te engrandecestes, e lançastes e alcançastes grande formosura, e avultaram os teus seios, e cresceu o teu cabelo, mas estava nua e descoberta. E passando eu por ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores, e estendi sobre ti a auréola do meu manto, e cobri a tua nudez, e dei-te juramento, e entrei em concerto contigo, diz o Senhor Jeová, e tu ficaste sendo minha. Então te lavei com água, e te enxuguei de teu sangue, e te ungi com óleo. Também te vesti de bordadura, e te calcei com pele de texugos, e te cingi de linho fino, e te cobri de seda. E te ornei de enfeites, e pus braceletes nas mãos, e um colar à roda do teu pescoço. E te pus uma joia na testa, e pendentes na orelha, e uma coroa de glória na cabeça. E assim fostes ornada de ouro e prata, e a tua veste foi de linho fino, e de seda, e bordadura, e nutriste-te de flor de farinha, de mel e de óleo, e foste formosa em extremo, e foste próspera, até chegares a ser rainha. E correu a tua fama entre as nações por causa da tua formosura, pois era perfeita por causa da minha glória, que eu tinha posto sobre ti, diz o Senhor Jeová. Mas confiaste na formosura, e te corrompeste por causa da tua fama, e prostituíste-te a todo o que passava para seres sua. E tomaste das tuas vestes, e fizestes lugares altos adornados de diversas cores, e te prostituíste sobre eles, e tais coisas não vieram, nem hão de vir. E tomastes as tuas joias de enfeite, que eu te dei, do meu ouro e da minha prata, e fizestes imagens de homens, e te prostituístes com ela. E tomastes as tuas vestes bordadas, e os cobristes, e o meu óleo e o meu perfume puseste diante delas. E o meu pão que te dei,
e a flor de farinha, e o óleo, e o mel, com que eu te sustentava. Também puseste diante delas um cheiro suave, e assim foi, diz o Senhor Jeová. Além disso, tomaste os teus filhos e tuas filhas, que por mim geraras, e as sacrificastes a ela para seres consumidos. Acaso é pequena a tua prostituição? E matastes meus filhos, e os entregastes a ela para as fazeres passar pelo fogo. E todas as tuas abominações, e nas tuas prostituição, não te lembraste do dia da tua mocidade, quando tu estava nuas e descoberta, e manchada do teu sangue, e sucedeste, pois, de toda a tua maldade. Ai, ai de ti, diz o Senhor Jeová, que edificas uma abodaba, e fizeste lugares altos por todas as ruas. A cada canto do teu caminho edificaste o teu lugar alto, e fizeste abominável a tua formosura, e alargastes as pernas a todo o que passava, e multiplicastes as tuas prostituições. Também te prostituíste com os filhos do Egito, teus vizinhos de grandes membros, e multiplicastes a tua prostituição, para me provocares a ira. Pelo que eis que estendi a mão sobre ti, e diminuí a tua porção, e te entreguei à vontade dos que te aborrecem, as filhas dos filisteus, as quais se envergonhavam do teu caminho depravado. Também te prostituíste com os filhos da Síria, porquanto eras insaciáveis, e prostituindo-te com eles, nem ainda assim ficastes farta. Antes multiplicastes a tua prostituição na terra de Canaã, até a Caldeia, e nem ainda com isto te fartastes. Quão fraco é o teu coração, diz o Senhor Jeová, fazendo tu estas coisas, obra de uma meretriz imperiosa, edificando tu a tua abodaba ao canto de cada caminho, fazendo ao teu alto lugar em cada rua. Não foste sequer como a meretriz, pois desprezastes a paga. Foste como a mulher adúltera, que em lugar do seu marido recebe os estranhos, e todas as merentrizes dão paga, mas tu dá presentes a todos os teus amantes, e lhes dá presente para que venhas a ti de todas as partes pelas tuas prostituição. Assim que contigo sucede o contrário de outras mulheres nas tuas prostituições, pois após ti não anda para a prostituição, porque dando tu a paga, e a ti não sendo dada a paga, fazes o contrário. Portanto, ó meretriz, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová, pois que se derramou o teu dinheiro, e se descobriu a tua nudez nas tuas prostituições, com os teus amantes, como também com todos os ídolos das tuas abominações, e no sangue de seus filhos que lhes destes. Eis que ajuntarei todos os teus amantes, com os quais te misturastes, como também todos os que amastes, com todos os que aborrecestes, e ajuntar-lo-ei contra ti em redor. Descobrirei a tua nudez diante deles, para que veja toda a tua nudez, e julgar-te-ei como são julgadas as adúlteras, e as que derramam sangue, e entregar-te-ei ao sangue do furor e de ciúme, e entregar-te-ei nas mãos, e derribarão as tuas abodabas, e transtornarão os teus altos lugares, e te despirão das tuas vestes, e tomarão as tuas joias de enfeite, e te deixarão nua e descoberta. Então farão subir contra ti um ajuntamento, e te apredejarão com pedras, e te transpassarão com as suas espadas, e queimarão as suas casas a fogo, e executarão juízo contra ti aos olhos de muitas mulheres. E te farei cessar de ser meretriz, e paga não darás mais. Assim farei descansar em ti o meu furor, e os meus ciúmes se desviarão de ti, e me aquietarei, e nunca mais me indignarei.
visto que não te lembraste do dia da tua mocidade e me provocastes a ira. Com tudo isto, eis que também eu farei recair o teu caminho sobre a tua cabeça, diz o Senhor Jeová. E não farás tal perversidade sobre todas as tuas abominações. Eis que todo o que usa do provérbio usará contra ti este provérbio, dizendo: qual mãe, tal é a sua filha. Tu és a filha de tua mãe, que tinha nojo do seu marido e dos seus filhos. E tu és irmã das tuas irmãs, que tinha nojo de seus maridos e de seus filhos. Vossa mãe foi Eteia, e vosso pai Amoreu. E tua irmã maior é Samaria. Ela e suas filhas a coabita à tua esquerda. A tua irmã menor, que tu que habitas à tua mão direita, é Sodoma e suas filhas. Todavia não andaste nos seus caminhos, nem fizeste conforme as suas abominações. Mas como se isso muito pouca fora, ainda te corrompestes mais do que elas em todos os teus caminhos. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não fez Sodoma, tua irmã, ela e suas filhas, como fizeste tu e as tuas filhas. Eis que esta foi a maldade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade. Teve ela e suas filhas, mas nunca esforçou a mão do pobre e do necessitado, e se ensoberbeceram e fizeram abominação diante de mim, pelo que as tirei dali, vendo eu isso. Também Samaria não cometeu metade de teus pecados, e multiplicastes as tuas abominações, mais do que elas, e justificastes as tuas irmãs com todas as abominações que fizestes. Tu, pois, sofre a tua vergonha, tu que julgastes as tuas irmãs pelo teu pecado que fizestes, mais abomináveis do que elas, mais justas são do que tu. Envergonha-te logo também e sofre a tua vergonha, pois justificastes as tuas irmãs. Eu, pois, farei voltar os cativos deles, os cativos de Sodoma e suas filhas, e os cativos de Samaria e suas filhas, e os cativos do teu cativeiro entre eles, para que sofra a tua vergonha e seja envergonhada por tudo que fizestes, dando-lhe tu consolação. Quando tuas irmãs Sodoma e suas filhas tornarem ao seu primeiro estado, e Samaria e suas filhas tornarem a seu primeiro estado, também tu e tuas filhas tornarei ao vosso primeiro estado. Nem mesmo Sodoma, tua irmã, foi mencionada pela tua boca no dia das tuas soberbas, antes que se descobrisse a tua maldade. Agora te tornaste como ela, objeto de desprezo das filhas da Síria e de todo o que estava ao redor dela. As filhas dos filisteus, que te desprezavam em redor. A tua perversidade e as tuas abominações tu levarás, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor Jeová: eu te farei como fizestes, que desprezaste o juramento, quebrantando o concerto. Contudo, eu me lembrarei do meu concerto que contigo fiz nos dias da tua mocidade, e estabelecerei contigo um concerto eterno. Então te lembrarás dos teus caminhos, e te confundirás quando receberes tuas irmãs mais velhas do que tu, com as mais novas do que tu, porque tas darei por filha, mas não pelo teu concerto, porque eu estabelecerei o meu concerto contigo, e saberás que eu sou o Senhor, para te lembrares e te envergonhes, e nunca mais abras a tua boca por causa da tua vergonha, quando me reconciliar contigo de tudo quanto fizestes, diz o Senhor Jeová. Amém e amém. Fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.